Em 5 segundos. Alerta Geral. Começa agora, Caminhos da Aposentadoria. Olá, grande abraço! Estamos chegando para esclarecer as suas dúvidas na área previdenciária. Quer saber quais os caminhos da sua aposentadoria? Ligue no Alerta Geral, fique em nossa companhia, no rádio e na internet, sua melhor sintonia, todo sábado às 7 horas, no início do seu dia. Se você tem alguma dúvida, a sua oportunidade a partir de agora, envie a sua mensagem para o nosso WhatsApp com a sua pergunta, sua dúvida, 85992734353. E comigo, no programa de hoje, como sempre, ele, professor Paulo Bacelar. Bom dia! Paulo Bacelar, o advogado popular. Bom dia, Marcos. Bom dia a todos os ouvintes do programa Alerta Geral. Estamos aqui mais uma vez para responder as perguntas dos nossos ouvintes sobre Previdência Social, direito previdenciário, INSS, benefícios e tudo mais. Vamos lá. E a primeira pergunta de hoje, professor Paulo Bacelar, vem de Viçosa, do Ceará. É o Francisco que está mandando aqui, né? Ele trabalha há 20 anos e já tem 44 anos de idade. Falta quanto tempo para ele procurar os direitos aí para ir atrás da sua aposentadoria, professor Paulo Bacelar? Está muito novo ainda, né, Marcos? 40 anos Novo, de idade. Precisa ainda trabalhar muito ainda, mas pelas regras gerais da Previdência, ele se aposenta apenas com 65 anos de idade. Ele vai ter que ter 65 anos. Depois da reforma da Previdência, quem não tiver atingido as regras de transição, ou seja, questão de pontos, somando idade e pontos numa tabelinha, que hoje, em 2023, o homem precisa ter 100 pontos, somando 35 anos de contribuição mais a idade. Precisa ter 100 pontos e a mulher 90 pontos, até 105 pontos, se ele não conseguir, então ele vai ter que ter 65 anos de idade. Então, pessoas novas que começaram a contribuir cedo, começaram a contribuir agora, por exemplo, vai precisar ter 65 anos de idade, não tem jeito. Então ele com 65, hoje ele tem 44. Com 65, faltam 21 anos. Ele tem 20 anos de trabalho, então ele vai se aposentar com 41 anos de contribuição. Qual a vantagem dele em ter 41 anos? A vantagem de você ter contribuições de muito tempo, ela só se torna vantagem se você contribui um valor acima do salário mínimo. Porque como o benefício vai ser uma média, vai se fazer uma média de todo o tempo contributivo, cada ano que você contribui aumenta 2% na média, né, num percentual que vai multiplicar por essa média. Então, 40 anos de contribuição, você vai ter 100% da média, não vai ter nenhuma baixa. Vai ser todo o tempo que você contribuiu, a média de todo o tempo que você contribuiu, 100%. Então, 40 anos, a vantagem é essa. Agora, precisa contribuir acima do salário mínimo para ter essa vantagem. Porque se pagar 40 anos sobre o salário mínimo, não adianta nada, o benefício vai ser de um salário mínimo. Alcione, em Fortim, tenho 14 anos de sindicato, tenho provas de agricultura e tenho 55 anos. Eu pedi a minha aposentadoria no dia 14 de março. A resposta veio que foi indeferida. Eu entrei com recurso e agora a questão, né, a pergunta dela, da Alcione. Ela está perguntando se ela fez correto, se ela fez certo. Ela deveria entrar na justiça pelos direitos, professor Paulo Bacelar? Olha, depende das provas. Existem situações que é melhor entrar com recurso mesmo, esperar, mesmo que demore mais. O recurso tem demorado aí em torno de 1 ano a 2 anos para ser decidido, mas em alguns casos no recurso ele é melhor do que na justiça. Então, por isso, a pessoa que entra com recurso, ela precisa avaliar a situação fática, ou seja, o caso concreto mesmo, a questão ali dela com as provas, para saber se o melhor caminho seria a justiça ou
o recurso previdenciário, o recurso administrativo. Pergunta agora do Rodrigo em Paramoti. Perdi a minha esposa em 2020, recebo a pensão por morte e o valor é de 100%. Eu posso perder os 100%? Até hoje eu recebo integral. Não, a pensão por morte, quando você tem 100% do valor da pensão, ele já foi calculado assim na data do fato gerador, que é o óbito. Então, se ele já recebe esse valor, ele não perde esse 100% que ele já está recebendo. De Iguatu tem a pergunta da Maria Lima. Meu pai é catador de reciclagem há anos, mas não faz contribuição. Ele pode receber aposentadoria especial? Ele contribui há quanto tempo? Ele é catador de reciclagem, mas ele não contribui, professor Paulo. Se ele não contribui, ele não tem como se aposentar. Ele vai precisar contribuir durante 15 anos e ter 65 anos de idade para poder se aposentar. Se ele nunca contribuiu e for contribuir a partir de agora, aí precisa até de 20 anos e não de 15. Precisa de 20 anos de contribuição com 65 de idade para poder se aposentar. Agora, dependendo da idade dele, ele pode entrar com recurso aí para receber o BPC. É isso, professor? Se for o caso aí, também tem que ter 65 anos de idade já, para ele poder também pedir o BPC, já que ele não tem renda, a renda dele... existe renda, né? Porque ele é catador de lixo, mas a renda familiar que vale. Então ela tem que ser menor do que 1/4 do salário mínimo, somando a renda de todos os membros da família. Então, se ele é casado e tem 3 filhos, 4 filhos, a renda dele vai ser dividido por esse número, e aí tem que ser menor do que 1/4 do salário mínimo, que é R$330. Andresa Ribeiro, em Fortaleza. Minha sobrinha faleceu e não era casada, nem tinha companheiro. Ela deixou uma poupança. Eu queria saber se o cartão foi bloqueado ou se a mãe dela pode sacar. Não, ninguém pode sacar nada depois do óbito. Mesmo que o cartão ainda tenha senha, que o banco não saiba que houve um falecimento, ela não pode sacar porque é crime. É crime sacar valores após o óbito em nome daquela pessoa falecida. No caso aí, ela precisa procurar os herdeiros para entrar com alvará judicial para o banco pagar aquele valor que tem lá depositado. Mas ela está dizendo aqui que ela não era casada, então, portanto, não tinha herdeiros, né, filhos. E, no caso, a mãe dela pode entrar com esse recurso? A mãe é herdeira. Se ela é mãe, sim. Se ela não tem filhos, não tem esposo, nem nada, a mãe passa a ser herdeira dela. Então, os herdeiros podem requerer o alvará judicial, justiça, né? Na justiça estadual, e requerer o alvará que vai ser emitido para o banco para poder pagar aquela pessoa que está pedindo o alvará. Tem aquele grau de parentesco, nesse caso de herança, professor Paulo Bacelar, que primeiro são os filhos, né? Filhos e esposa. Filhos e esposa. Depois os pais, os netos, né? Se os filhos falecer, o neto tem direito também. E os pais também entram na cota dos filhos. E os irmãos? Irmãos seriam a terceira opção. A terceira na falta dos pais, entre os irmãos. Ruth, em Canindé, meu esposo está com hérnia de disco, ele está recebendo auxílio doença. Ele pode pedir uma aposentadoria? Ele tem 43 anos. Mas depende do laudo médico. A gente aqui sempre fala que a doença não dá direito ao benefício. Tem que ser um laudo dizendo que ele está incapaz para trabalhar. Samara, em Fortaleza. Meu esposo tem 11 anos de contribuição no INSS, 13 anos de agricultor. Ele tem 57 anos. Ele já vai conseguir se aposentar aos 60 anos. Ele parou de trabalhar de carteira assinada em 2010 e de lá para cá não assinou mais. Tem 13 anos de prova como agricultor. Olha, ela pode até juntar o tempo rural com o tempo urbano, mas se for juntado o tempo rural com o tempo urbano para dar os 15 anos de contribuição, ele precisa ter 65 anos, que é a idade do rural. É como você come uma pizza, Marcos. Tem alguns restaurantes que tem uma pizza de calabresa de R$50 e a pizza uma pizza aí. Mista. Uma mista, de queijo, que é R$60. Ele pede metade, né? Ele vai botar o valor da maior. O valor da maior vai custar R$60. Então, do mesmo jeito, é a aposentadoria híbrida. Se você junta o tempo urbano com o rural, vai para a idade maior, que é de 65 anos.
A não ser que esse tempo de carteira seja rural. Ele pode também ter sido empregado rural. Aí é tudo rural, aí é 15 anos com 60 de idade. Aí não muda nem a idade nem o tempo de contribuição. Ele pode juntar o tempo rural da carteira com o tempo rural. Olha, Samara, a aposentadoria urbana, como você junta tempo urbano com tempo rural, ele vai para a idade do urbano, que é de 65 anos de idade. Então ele pode sim se aposentar somando o tempo rural com urbano de carteira, mas ele tem que ter 65 anos de idade. Ele vai para a idade maior. Se o tempo de carteira for rural, for empregado rural na carteira de trabalho, aí soma-se os dois períodos para chegar aos 15 anos, mas aí a idade será do rural, que é de 60 anos. Luzenor de Oliveira. Eu chego, Marcos Furlan, professor Paulo Bacelar, para matar a saudade aqui dos nossos ouvintes e também da boa companhia aqui no Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Dou sequência a essa série de mensagens que chegaram dos nossos ouvintes e que estavam sendo respondidas aqui pelo professor Paulo Bacelar com Marcos Furlan. Agora a dúvida é do Matheus Oliveira em Brejo Santo. Ele diz o seguinte, professor Paulo Bacelar: gostaria de saber como eu faço e quando eu posso dar entrada no pedido de auxílio maternidade para uma cunhada minha. Ela já está com 2 meses de gravidez. É preciso pagar alguma coisa ao INSS? Ela não pagava nada, mas faz parte da categoria de agricultora. E aí, professor Paulo Bacelar? Não, mas se ela é agricultora, ela não precisa contribuir. Basta que ela prove que ela é agricultora, junto com a família, né? E prove pelo menos 10 meses anteriores ao parto, aquele período com as provas rurais, tanto dela ou como dos pais, caso ela ainda more com os pais, e ela pode ter direito ao salário maternidade como agricultora. Mas no caso, professor Paulo Bacelar, de quem trabalha na agricultura, quais são as provas, nesse caso, para o pedido do benefício do salário maternidade, precisa juntar para bater a porta do INSS? São as mesmas provas da aposentadoria, só que em vez de ser de 15 anos, de um período de 15 anos atrás, tem que ser um período de 10 meses anteriores ao parto. Então, a procuração que ela conste como agricultora, um registro de um outro filho na escola que tenha ela como agricultora na profissão, no cadastro. Então, são esses documentos normais que a pessoa pede aposentadoria também para pedir o salário maternidade. Tem dúvida aqui da Luísa em Fortaleza. Meu pai se aposentou por idade aos 65 anos de idade. Durante a sua vida, antes de se aposentar, ele era autônomo. Havia pago 8 anos de INSS. Após fracassar como comerciante aos 50 anos de idade, começou a trabalhar em uma empresa como vigia. Queria saber, professor Paulo Bacelar, se por lei os 8 anos que ele contribuiu para o INSS quando não era autônomo fazem diferença no valor da aposentadoria. Aí ela diz, ele só recebe, além do salário mínimo, R$100. Isso está certo? Como recorrer judicialmente para ter um ganho de causa? Toda vez que a pessoa acha que o seu salário não está de acordo, está menor, ela precisa fazer um cálculo, precisa contratar, né, a pessoa que faça o cálculo, para ver se o benefício foi pago corretamente, foi concedido corretamente. E se esse benefício foi revisto também, foi aumentado corretamente. Isso precisa fazer cálculo para saber se ela tem direito a alguma revisão para poder receber um valor maior. E no caso de autônomo, todo o tempo de contribuição ele é válido, ele faz parte do seu período de cálculo, que é de 94 para cá. Então, todo o tempo que ele contribuiu vai ser contado na sua aposentadoria. E nesse caso, professor Paulo Bacelar, nesse caso específico aqui da nossa ouvinte, esses 8 anos podem ser incorporados ou pela experiência que você tem, nesse caso da aposentadoria concedida aos 65 anos de idade, já foram incluídos também esses 8 anos? Com certeza, se está pago, se está no cadastro dela, todo o tempo contributivo já foi considerado no cálculo da aposentadoria. Agora ela tem que ficar atenta também para saber se realmente é a aposentadoria ou BPC. Porque quando ela fala 65 anos de idade... Não é BPC porque ela diz que recebe R$100 acima do mínimo. Então não é BPC, ela foi considerada aposentadoria por idade ou por tempo de contribuição. O Alerta Geral tem linha direta para você que às vezes tem dúvidas sobre os benefícios da Previdência Social. É o 085-99273
4353. Vamos continuar na região metropolitana de Fortaleza porque tem uma dúvida da Marilene em Pacajus. Sou funcionária pública, mas antes dessa situação tinha alguns anos de contribuição para o INSS. Quando eu for me aposentar, vai juntar tudo? O tempo que eu contribuí antes de ser servidora também vai entrar nessa conta, professor Paulo Bacelar? Sim, se ela tiver um tempo antes de ser servidor e é do regime geral de previdência, ele só vai contar na aposentadoria dela se ela juntar uma certidão de tempo de contribuição. Ela precisa pedir ao INSS uma certidão de tempo de contribuição para contar com o tempo daquela aposentadoria. Tem pergunta que chega de longe, do Rio de Janeiro, a Marta do Carmo. Tenho 39 anos, moro no Rio de Janeiro, sou autônoma, pago 20% sobre o salário mínimo e tenho 21 anos de contribuição para o INSS. Com quantos anos eu vou poder me aposentar? Aí ela diz, antes da reforma previdenciária, eu iria me aposentar com 30 carnês pagos, agora já não sei mais. Porque ela fala 30 carnês pagos, seriam 30 anos, né? Porque cada carnê são 12 meses, cada carnê é um ano. E aí 30 anos, realmente ela só precisava ter 30 anos de contribuição. Só que, Luziano, ela precisava de pagar 20%, porque antes era aposentadoria por tempo de contribuição, com 30 anos. E ela paga 20% sobre o salário mínimo. Então, se hoje ela fosse aposentar por idade, que agora não basta ter os 30 anos, ela precisa ter também a idade de 62 anos de idade. Se ela tiver pagando 20% sobre o salário mínimo, ela está jogando dinheiro fora. Porque para aposentadoria por idade, com 60 anos e 2 anos, e sobre o salário mínimo, ela deveria contribuir com 11% do salário mínimo, que é o código 1163. E aí, nesse código 1163, é sobre o salário mínimo, do mesmo jeito que é os 20%, que vai dar o mesmo direito que a aposentadoria por idade de um salário mínimo, se ela estiver contribuindo somente com um salário mínimo. Professor Paulo Bacelar, mesmo com essas informações que a Marta do Carmo nos trouxe, ainda me ficou uma dúvida, porque aqui ela diz que tem 39 anos. Não se sabe se são 39 anos de contribuição ou a idade dela é de 39 anos de idade. E logo em seguida ela fala que foram 30 carnês pagos. E pelos cálculos... Ela esperava que precisava pagar 30 carnês pagos. Ela estava se programando para pagar os 30 anos de contribuição. Ela não pagou os 30 anos, ela só pagou 21. Em resumo, no caso, a Marta do Carmo se aposenta com 62 anos de idade. 62, não tem jeito. Vai ter que ter os 62 anos de idade. Só que, como ela paga sobre o salário mínimo, ela deveria pagar 11%, porque 20% e 11% dá no mesmo, se for sobre o salário mínimo. E aí ela está jogando dinheiro fora porque está pagando 9% a mais. Bruna, em Sobral, estou grávida de 4 meses e gostaria de saber se tenho direito ao auxílio maternidade. Sempre trabalhei de carteira assinada e atualmente devo ter mais ou menos 6 anos de contribuição para o INSS. Ela precisa saber se ela ainda é segurada da Previdência. Não importa o tempo que ela já contribuiu. Se ela parou de contribuir há mais de 3 anos, ela deixou de ser segurada da Previdência. E agora não dá mais para ela recuperar o tempo que ela já... se bem que ela está com 4 meses, né? Para ela recuperar isso, vamos dizer que ela tenha parado de contribuir há mais de 3 anos, não é mais segurada. Com 6 anos de contribuição, se ela pagar 5 meses antes do parto, ela recupera esses 6 anos da carência. Então, estaria aí no limite para ela contribuir, porque é 5 meses antes do parto. Ela já está com 4 meses de grávida, então teria que pagar 5 meses antes do parto. Poderia ainda salvar a situação. Então, ela deveria contribuir até o parto, daqui para frente, 5 meses, exatamente no limite, né? Porque ela já está com 4. Então, ela pagando 5 meses antes do parto, ainda poderia recuperar essa condição e ela poder ter direito ao salário maternidade. Mas nesse caso, professor Paulo Bacelar, a Bruna teria que ter quanto tempo de contribuição antes do parto? 5 meses, porque aí recuperava os 6 anos. Ela precisa de 10 meses. Só que ela não vai ter como pagar 10 meses daqui para frente. O que é que acontece? Se você pagar metade da carência, que é 5, você recupera aquela carência perdida, aquelas contribuições que foram perdidas porque ela deixou de ser segurada na Previdência. Então, ela ainda pode salvar a situação pagando 5 contribuições antes do parto
e ela ter direito ao salário maternidade ainda. Professor Paulo Bacelar, um ouvinte ou uma ouvinte mandou uma pergunta aqui, pediu para não ser identificado ou identificada, com o seguinte relato. Eu tenho um amigo agricultor que enfrenta problemas de coluna, ele já fez uma consulta e o médico deu atestado para esse amigo dar entrada no auxílio. Ele fez a perícia no mês de fevereiro deste ano e até agora não saiu o resultado. Só que agora, no mês de julho, ele completou 60 anos de idade. Ele quer saber, professor Paulo Bacelar, se vai sair o auxílio ou a aposentadoria. Ele é casado, a mulher dele é técnica de enfermagem. Será que vai ter algum problema? Não, a aposentadoria só se o médico, com os atestados e laudo médicos, verificar que ele está incapaz permanentemente para o trabalho. Precisa ver o laudo, como é que está o laudo. Porque muitas vezes o laudo é indefinido, você não diz se a pessoa está com problema provisório ou permanente. Precisa estar dizendo isso. Então, se o laudo disser que ele precisa se afastar por 6 meses, por 3 meses, vai depender do médico para poder analisar a questão dele e aí vai conceder o auxílio-doença. Se no laudo disser que ele está incapaz permanentemente para o trabalho, ele se aposenta por invalidez. Walter, que está no município de Pereiro. Demos entrada no pedido de aposentadoria da minha avó há mais ou menos 7 meses. Até agora o INSS não respondeu. É normal tanta demora? Logo no começo do programa de hoje, professor Paulo Bacelar, você abriu as perguntas aí, as respostas, falando para o Rochinha, no município de Baturité, sobre aquele servidor público do município lá de Mulugu, na região do Maciço, que soube que algumas pessoas conseguem em poucos dias a aposentadoria. Em outros casos, a demora é muito grande. E nesse caso do Walter, por que essa demora toda, professor Paulo Bacelar? Olha, a aposentadoria, ela só vai ser rápida se tiver com tudo certo no cadastro. O cadastro de contribuições previdenciárias, Cadastro Nacional de Informações Sociais, o CNIS, ele é a base dos benefícios. Se ele tiver com tudo lá, cadastrado direitinho, as empresas informaram direitinho, ele vai se aposentar rápido. Se não, vai passar para a fila e tem demorado aí mais de 7 meses, sim. Linha direta é o 085 99273 4353. Mande a sua pergunta e ao escrever a mensagem, diga em que cidade você se encontra. Samuel Quintela, no município do Crato. Meu pai já tem 64 anos de idade e ao todo soma 12 anos de contribuição para o INSS. Aí ele pergunta, ainda falta muito tempo para o meu pai pedir a aposentadoria? Não falta muito tempo, mas precisa ainda ter 3 anos de contribuição e ter 65 de idade. Daqui a 1 ano ele faz 65, né, de idade, mas precisa continuar contribuindo além dos 65, porque precisa fechar os 15 de contribuição. Samuel, matemática bem fechada nas palavras do professor Paulo Bacelar. O seu pai completa 65 anos de idade já, mas precisa também somar esses 15 anos de contribuição. E nesse caso, professor Paulo Bacelar, não adianta dar entrada no pedido de aposentadoria apenas com 65 anos de idade. Tem que ter o tempo de contribuição. Exatamente, tem que ter um mínimo de 15 anos para poder se aposentar. Pois é, professor Paulo Bacelar, ali na região metropolitana do Cariri, onde estamos presentes com a nossa FM 106.5, ao lado do Crato está Juazeiro do Norte, onde a Fabiana está esperando uma resposta à seguinte pergunta. Já tenho 59 anos de idade, mas trabalhei desde cedo. São 17 anos de contribuição para o INSS. Gostaria de saber como está a minha situação para pedir a aposentadoria. É preciso esperar completar a idade? Nesse caso, sim, precisa de 62 anos de idade, a mulher. Então, ela já tem 15 anos de contribuição, já tem 17, mas precisa ainda aguardar completar os 62 de idade. E é importante que a Fabiana, professor Paulo Bacelar, mesmo já tendo a idade, mesmo já tendo o tempo de contribuição, que são necessários 15 anos, continue recolhendo para o INSS até fechar os 62 anos de idade. Exatamente. Ou como facultativo, se ela tiver contribuindo como segurado facultativo, contribuir pelo menos com uma contribuição a cada 6 meses para poder pedir aposentadoria. Marcelo, em Fortaleza, meu pai trabalhou por 10 anos como vigilante e em seguida assinou a carteira de trabalho com outra profissão. Na hora que ele for solicitar a aposentadoria, o tempo que ele trabalhou como vigilante se enquadra na aposentadoria especial? Pode ser convertido o tempo especial em comum, tempo de vigilante em aposentadoria comum, em tempo comum.
e aí somar aos outros tempos que ele tem para fechar os 15 anos de contribuição e 65 anos de idade. Teria impacto, teria implicação no valor da aposentadoria? Essa soma que você faz aí, professor No Paulo valor Bacelar? não, o valor não, porque só vai ter mesmo que completar o tempo para poder somar os salários que ele vai ser os mesmos, né? Daquela empresa. Os salários não são convertidos, só o tempo. Vamos à região da Ibiapaba, Francisca, em Viçosa do Ceará. O pedido de aposentadoria rural é diferente da aposentadoria por idade? O pedido é porque as provas do trabalhador urbano, a aposentadoria rural é uma aposentadoria por idade, né? O período para o urbano, ele está no CNIS, as contribuições. E no rural, não. O rural precisa apresentar as provas no momento da aposentadoria. É porque ela diz, professor Paulo Bacelar, eu já tenho 62 anos de idade e 19 anos de contribuição. Já posso me aposentar? É outra pergunta da Francisca. Aí ela diz, mas o meu irmão já tem 61 anos de idade e 17 anos de agricultura. Ele também pode fazer o pedido dele? A análise é igual para ambos os casos? Olha só, professor Paulo Bacelar, pelo que eu entendi, a contribuição dela é na área urbana. Exatamente. Se ela já tem 62 de idade, 15 de contribuição, né, que já tem 19, ela já tem direito à aposentadoria. No caso dele, também, porque o homem precisa de 60 anos de idade e 15 de atividade rural, de comprovação da atividade rural, que ele também já tem. Então, os dois têm direito à aposentadoria. No caso dele, o homem trabalhador rural com 60 anos de idade E 15 de atividade rural. Comprovação da atividade rural. Se ele já tem mais de 15 anos de agricultura e 60 de idade, ele tem direito à aposentadoria. Ou seja, ela tem 62 anos de idade e 15 de contribuição, também tem direito à aposentadoria. Ou seja, Francisca, duas boas respostas para você, dadas aqui pelo professor Paulo Bacelar, dentro dessas perguntas, desses critérios estabelecidos na legislação previdenciária e também de acordo com as informações que você nos traz. Mariana, em Aracoiaba, minha sobrinha está grávida, mas nunca contribuiu para o INSS. Eu gostaria de saber se ela tem direito de receber o auxílio maternidade. A terceira pergunta sobre auxílio maternidade, professor Paulo O Bacelar. salário maternidade depende de 10 contribuições mensais anteriores ao parto. Se ela já está grávida, pensando que o parto vai ser daqui a 9 meses, ela não teria condições de pagar os 10 meses. Aquela outra pergunta, ela teria que pagar só 5, porque ela já tinha feito contribuições anteriores. Então, ela paga 5 antes do parto para recuperar as contribuições anteriores e fechar os 10. Somar com as anteriores para dar os 10 meses. No caso dela, como nunca contribuiu, teria que fazer as 10 todas integrais, só que ela não vai ter mais tempo para fazer. O Antônio está no município de Marco. Você sabe onde é que fica o município de Marco, professor Paulo Bacelar? Você já passou por lá? Com certeza. O Marco tem uma fábrica lá de móveis, né? Polo moveleiro. É um polo e tem uma igreja linda, já tem foto lá. E é pertinho ali de Bela Cruz, Morrinhos, ali caminhando ali vai chegar na CE 085. Região do Vale do Acaraú. Muito bonita, por sinal, a cidade. E também eu fiquei impressionado com a quantidade de indústria, né? Na área moveleira. Pois é, professor Paulo Bacelar, só fazer um registro que esse polo moveleiro da região de Marco passa pela família Aguiar, do ex-deputado estadual Rogério Aguiar, que foi pioneiro nessa industrialização no setor de movelaria no município de Marco. E quanto à pergunta do Antônio, professor Paulo Bacelar, minha esposa tem 30 anos de contribuição e 52 anos de idade. Ela vai se aposentar quando e com que salário? Salário vai ser... No caso dela, vai ser uma média, né? Todo o tempo contributivo, desde julho de 94 até a data do pedido de aposentadoria. E nessa média vai se multiplicar um percentual. Qual é o percentual? 60% dessa média até 15 anos de contribuição. Então, se ela tem quantos anos? 30 anos de contribuição, né? Se ela tem 30 anos, ela vai se aposentar com 90% da média. 90% dessa média total. Só que ela se aposenta com 30 anos de contribuição? Não, só com 30 anos não. Ela precisa fechar 90 pontos agora em 2023. Então ela teria que ter 60 de idade para se aposentar. E hoje ela só tem 52, né? Então com 52 não se aposenta. Mas, pela regra de transição,
ela precisaria ter 58 anos de idade agora em 2023. Então, também não entra nessa regra de 52. Então, ela teria que ter aí mais uns 5 anos ainda para poder se aposentar de acordo com a regra de transição de 50% ou de 100% da aposentadoria, do tempo que faltava para atingir 30 anos de contribuição em 2019. Então, pensando que ela tinha 25 anos de contribuição em 2019, ela precisa de 5 anos de pedágio. Então, daqui a 5 anos, ela poderia se aposentar com 40 anos de contribuição ou esperar a idade, 62 anos de idade. Maria Santos está em Redenção com a seguinte pergunta: continuo tendo descontos de tarifa bancária quando recebo o meu benefício. Isso é correto? Outra vez reclamei e o banco sustou a cobrança, mas voltou o desconto. O que devo fazer? Ela deve trocar de banco. Tem que mudar de banco, abrir uma conta em outro banco e pedir ao banco que faça a transferência do seu benefício para esse banco. Ela pode ir numa agência qualquer, da agência que ela queira, de qual banco que ela queira mudar, e ele vai fazer uma abertura de conta e já transfere o benefício dela para essa conta. E essa mudança é simples, professor Paulo Simples, Bacelar? O simples. INSS não bota boneco? Não, o próprio banco é que faz isso e ela não precisa nem ir ao INSS. Pois vamos continuar na região do maciço do Baturité, porque lá em Baturité, onde estamos com a 93, a FM maior, o Rochinha faz o seguinte relato. Um ouvinte de Mulugu disse que uma servidora pública municipal teve a aposentadoria liberada após 7 dias do pedido. E o nosso Rochinha, radialista, em nome dos ouvintes da FM maior do Baturité, pergunta: esse prazo vale para todo mundo, professor Paulo Bacelar? Olha, se ela é servidora pública municipal, aí eu tenho que ver se for de Baturité, eu acho que lá tem regime próprio de previdência. Mulugu, nesse caso. Então não é benefício do INSS, então possivelmente por isso não tem essa demora, porque o servidor público já faz a contagem dele lá no ente, então ele já tem, o pessoal do RH já sabe se aquela pessoa tem direito à aposentadoria ou não, e ela já vai entrar nas regras da reforma do município se tiver sido feita. Então é diferente de um pedido do INSS, porque depende aí de uma rede de servidores que vai atender naquele pedido e aí não sabe-se quando vai se pegar esse processo, qual servidor vai pegar esse processo. No caso da prefeitura não, é ali mesmo, no próprio RH que faz, então é mais simples essa concessão desse benefício. E você costuma dizer, professor Paulo Bacelar, que quando as pessoas dão entrada no pedido de aposentadoria e todas as informações são completas, esse despacho do INSS é bem mais rápido? Luciano, isso começou um projeto em 2008, com então ministro da Previdência, o cearense, José Pimentel, que criou o CNIS, a base de dados do CNIS, como prova plena do que tivesse lá. Então ele incentivou naquela época as pessoas a fazer os acertos dos vínculos e remunerações, olhar o seu cadastro. As pessoas passaram a ter um cuidado maior em olhar o seu cadastro, porque muitas vezes a pessoa trabalha a vida inteira e nunca olhou o cadastro para saber se aquela empresa está depositando direitinho, se está fazendo as informações corretas. Então ele incentivou isso, as pessoas fazerem essa análise antes de pedir aposentadoria, para fazer os acertos necessários e poder, na hora da aposentadoria, ficar mais tranquilo e ter aposentadoria. Só que continua muita gente ainda sem fazer essa análise. Lembrando, Luciano, que o empregado de carteira de trabalho assinada, que ganha menos que um salário mínimo, tem que atentar isso a ele, que se ele tiver recebendo um valor menor do que um salário mínimo, ele vai precisar complementar essa contribuição para um salário mínimo, porque senão esse tempo não vai contar. Então ele pode trabalhar aí 1 ano, recebendo menos que o salário mínimo, e lá daqui a 2, 3 anos pedir aposentadoria, e vai ter que fazer essa complementação de lá de trás. Então quanto mais cedo e mais rápido você olhar isso e fazer a complementação, fazer esses acertos, lá na frente não vai ter problema. Marielle em Apuiarés, gostaria de tirar uma dúvida. O meu esposo fez um exame de audiometria. No resultado, o diagnóstico é de estado severo. Foi perdida mais de 50% da audição. O médico falou que o meu esposo é deficiente visual. O médico disse também que ele tem direito a um benefício por conta da deficiência. Mas, professor Paulo Bacelar,
A Marielle diz que o esposo nunca contribuiu para o INSS, nem tem vínculo com o sindicato rural, ou seja, com a atividade agrícola. Aí ela pergunta, tem como o meu esposo dar entrada em algum auxílio do INSS? A única coisa que vai sobrar para ele, para ela, né, seria o esposo, né? Exato. Seria o BPC, Luziano, porque se ele não contribui e não tem vínculo rural, ele deve se enquadrar na questão do BPC. E aí vai ter que ver a questão da renda familiar, quais são as pessoas que estão cadastradas no CAD único, para saber a renda familiar. E aí, junto com a documentação médica, ele solicitar o amparo social ao deficiente, que é junto ao INSS. Professor Paulo Bacelar, pelas suas mãos, a época de servidor do INSS e também na área jurídica hoje, onde você atua como advogado previdenciarista, já passou algum caso nessa área, por exemplo, de deficiência por audição, garantir BPC? E nesse caso, e qual o percentual de audição perdida que pode proporcionar a concessão do BPC? Luziano, a questão da audição, ela é muito difícil de ser concedido administrativamente, porque o médico vai fazer uma análise junto com a assistente social. A assistente social, ela vai verificar se a pessoa tem impedimentos que fazem com que aquela pessoa não possa se enquadrar na sociedade da mesma maneira de que uma pessoa que não tem aquela deficiência. Então, ele tem que ter um impedimento. E esse impedimento seria de 2 anos no mínimo. O que é impedimento? A pessoa não pode trabalhar, a pessoa não pode fazer atividades que as outras pessoas fazem, se inserir na sociedade. Se for reconhecido pela essa questão da audição que ele tem impedimentos na sociedade e nesse período de 2 anos no mínimo, aí seria concedido o BPC. Linha direta 085-99273-4353. Ana Paula em Canindé. Quem recebe o Bolsa Família como única renda pode pagar o INSS e não ter o benefício cancelado? E qual código eu posso usar para pagar o carnê do INSS? Tranquilo. Boa pergunta, né, professor Paulo Bacelar? Ótima pergunta. Pagar como segurado facultativo não vai dar problema nenhum. E ela pode pagar no código 1473, que é de 11% do salário mínimo, ou até mesmo no código 1929, que é o da segurada de baixa renda, que está cadastrada no CAD único. E ela pagaria também 5% do salário mínimo. A diferença é que o código 1473 não tem burocracia. Não vai ter que verificar se a pessoa tem renda, não vai confundir o Bolsa Família com renda. Então, se ela puder pagar no código 1473, que é de 11% do salário mínimo, aí seria, eu indicaria mais essa alíquota de 11%, que aí seria no valor, Zeno, de R$ 145,20. Se ela puder pagar isso, eu prefiro que ela pague para não dar nenhum problema. Do ponto de vista de quantitativo de benefícios, tanto para quem paga como dona de casa 5% ou para quem paga 11%, são os mesmos direitos, professor Paulo Bacelar? Mesmo direito, não muda nada. Todos os benefícios, menos a aposentadoria por tempo de contribuição, mas aí não precisaria ter. Voltamos à região metropolitana do Cariri. Maria, em Crato, tem uma pensão por morte de meio salário, cadastrada no Baixa Renda. Já tenho 53 anos de idade e 12 anos de carteira. Assim quero pagar para complementar os 15 anos. Posso pagar como baixa renda, no valor de R$ 66,00, para quando completar os 62 anos de idade eu ficar com a pensão e a aposentadoria? Outra pergunta também, que aqui mostra o papel que o Jornal Alerta Geral cumpre na educação previdenciária para a população. Olha, eu vou comparar essa pergunta com a Ana Paula de Canindé, com a pergunta da Ana Paula. Como a Ana Paula recebe Bolsa Família, o Bolsa Família não é considerado renda. Então, ela pode pagar no código de dona de casa, 5%. No caso da dona Maria, do Crato, ela recebe uma renda, que é a pensão por morte, Luziano. Então, ela não pode pagar os 5% do salário mínimo. Nesse caso, seria obrigatoriamente ela pagar no código de 11%, que é o 1473, né? Como eu disse, e ter o valor de R$ 145,20. Que bom, professor Paulo Bacelar. Eu fiquei... Duas perguntas juntas, né? E diversas, do mesmo tema, mas com
com questões diversas. Eu faria essa mesma interpretação, né? Eu fiquei atento às duas respostas, tanto para a Ana Paula em Canindé, quanto para a Maria em Crato, com as mesmas preocupações, mas situações distintas, embora ambas estejam com a cobertura previdenciária garantida. É exatamente isso, Luciano, que a gente fala, quando fala assim, cada caso é um caso. Né? A pergunta da Dona Maria, a resposta para a Dona Maria é diferente da resposta da Ana Paula. E aí as pessoas dizem assim, a minha vizinha se aposentou fazendo isso. O meu tio se aposentou. Não tem que comparar. Cada pessoa é um caso, cada caso é um caso, e por isso que a gente está aqui para esclarecer. Professor Paulo Bacelar, chega uma pergunta sem identificação, mas vamos fazê-la aqui. Tenho 33 anos de idade e meu esposo tem 42 anos de idade. Nós pagamos o sindicato e moramos aqui no município de Choró. Queremos saber quais são os benefícios que a gente tem pagando o sindicato. Olha, pagando o sindicato eu não sei quais são os benefícios, aí tem que perguntar no sindicato, porque aí é uma questão privada do sindicato de oferecer aos seus associados serviços. Eu acredito que seja importante para a região de se desenvolver ali, fazer cooperativa, fazer reuniões na comunidade, seriam esses as orientações. Agora, eu acho que o sindicato, aqui eu não estou falando em sindicato específico, acho que no geral o sindicato não orienta bem os segurados na hora da aposentadoria, porque a aposentadoria do trabalhador rural ela tem que ser trabalhada, ela tem que ser pensada muito tempo antes da pessoa ter direito ao benefício, com 60 anos de idade o homem, com 55 anos de idade a mulher, e a gente vê aí pessoas sem nenhuma prova, pessoas filiadas aos sindicatos, mas sem prova alguma de que exerce atividade rural, fiada apenas na contribuição mensal do sindicato. Então isso não dá direito a benefício nenhum. Ela precisa ser orientada nos sindicatos, e aí nós fazemos esse papel aqui para informar o segurado que ele precisa ter provas de 15 anos atrás, antes de pedir aposentadoria. Então ele vai ter que juntar aquelas provas durante os anos para que na hora da aposentadoria não dê problema. Pois é, professor Paulo Bacelar, enquanto você falava, eu acompanhava aqui a resposta e raciocinando com base na idade desse casal, da esposa com 33 anos de idade e do esposo com 42 anos de idade. Ou seja, se olharem para frente e exercendo a atividade agrícola, daqui a 15 anos, aos 48 anos de idade, e a esposa e o esposo com 57 anos de idade, desde que tenham essa atividade comprovada durante 15 anos na agricultura, irão garantir a aposentadoria dentro da idade estabelecida pela legislação. E é nesse momento que ela tem que começar a ter prova. Pegar uma compra de uma semente, pegar uma compra de um implemento agrícola e pedir a nota fiscal, pedir o recibo, guardar isso em casa, numa pastinha, já ir guardando, que é para quando chegar com a idade, ele ter provas lá de trás e não apenas na hora do pedido da aposentadoria. Bel Pessoa, em Bela Cruz, trabalho 8 horas de carteira assinada, de manhã trabalho na agricultura, tenho direito a 2 aposentadorias? Desmancha esse nó, professor Paulo Bacelar. Não, Luzano, não tem. As duas são do regime geral de previdência, você só pode ter uma aposentadoria no regime geral de previdência, que é no INSS, e ele pode somar o tempo se forem distintos, não forem concomitantes, né, não for ao mesmo tempo, podem somar para ter uma aposentadoria híbrida, se não tiver os 15 anos da atividade rural exclusivamente, ou 15 anos na atividade urbana exclusivamente. No caso dessa aposentadoria híbrida, prevalece qual idade para quem tem essa atividade no campo e também na área urbana? Eu vou explicar aqui a questão da pizza. Já viu a minha explicação da pizza? Não vi não, professor Paulo Bacelar. Você trouxe a pizza? Trouxe um pedaço de pizza pra gente aqui? Vamos dizer que você vai no restaurante e peça uma pizza de calabresa, que custa R$50, uma pista grande. R$50. Aí a sua esposa pede, eu quero uma de camarão, que custa R$80. Certo. Aí você vai pedir a metade camarão, metade calabresa. Qual o valor da pizza? 50 mais 80 dá 130, dá R$65. Deveria ser isso, né? Mas tem restaurante que cobra o valor da pizza maior. Então você vai pagar R$80, que é o valor da pizza de camarão, entendeu? Entendi. Então no caso da híbrida é do mesmo jeito. Se você junta o tempo rural com o tempo urbano, vai pegar a idade maior, que é de 65 anos.
Olha aí, Bel, se fosse prevalecer a minha compreensão, iria somar... Ia dividir, né? Iria somar a idade da área urbana com a idade rural, ou seja, 62 com 60 com 65, daria 125, dividir ao meio. Mas o professor Paulo Bacelar foi direto e explicou com segurança para você que tem essa atividade tanto no campo quanto na área urbana. Uma ouvinte de Fortim não se identificou. Olha, Júnior Alegria, da nossa FM Canoa, dá um puxão de orelha aí nos nossos ouvintes. Olha, quando mandar as perguntas, diga os nomes pra gente fazer questão de citá-los aqui no Alerta Geral. Marca um dia pra eu ir lá, Luciano? Onde? Lá na Canoa FM ou em Aracati? Canoa FM. Mata a saudade de Canoa Quebrada? Eu gosto muito de ir lá e eu gostaria de fazer um programa lá ao vivo. Pronto, olha aí, Júnior Alegria, já está aqui à disposição do professor Paulo Bacelar para falar para os nossos ouvintes da Canoa FM, direto, ao vivo aí. Só é falar com a direção da emissora e abrir esse espaço de prestação de serviço, que é a marca dessa empresa do Grupo Empresarial Expedito Ferreira. Tenho 8 anos de contribuição, estou desempregado, sou pedreiro e quero contribuir. Qual o melhor a fazer? Tenho 38 anos de idade. O ouvinte chega na hora certa com essa pergunta. Então, esses ouvintes que a gente gosta também, né, Luciano? Dele se preocupar já desde o início. Aquilo que eu estava explicando, né? Olhar o seu cadastro, tentar verificar quais são os erros e tentar resolver antes de pedir aposentadoria. Tá em tempo, ó, 38 anos de idade, ainda tem muito tempo ainda pela frente. Lembrando o seguinte, o segurado tem 38 anos de idade, não importa se já contribuiu 10 anos, 12 anos, 20 anos, ele vai se aposentar com 65 de idade. Então é isso que a gente tem que botar na cabeça. O homem vai começar a contribuir, tem poucas contribuições, esquece regras de transição. Só quando tem muito tempo de contribuição próximo de aposentar. Então ele vai ter pouco tempo de contribuição, vai se aposentar com 65 de idade. Se vale a pena ou não contribuir esse tempo todo, aí a gente vai ter que fazer uma análise de cada caso. Mas com 8 anos de contribuição só, mais 7 ele chega a 15 de contribuição. Então ele vai ter aí 38 com 7... 46, né? 38 com 7, professor Paulo Bacelar. Na 40, pizza você 45. Acertou. 45, agora sim. Vai estar muito novo ainda, 45, falta mais 20, né? Então vale a pena pagar esses 20 anos num valor maior do que o salário mínimo para eu ter um valor de uma aposentadoria maior? Vale a pena. Agora precisa fazer cálculo, saber quanto pagar. Então ele precisa ter aí uma análise para saber se vale a pena ele contribuir até os 65 ou esperar pagar somente os 15 anos e pagar uma por ano até completar os 65. Que é isso que eu digo que a reforma da Previdência trouxe um desestímulo, às vezes, da pessoa contribuir. Porque pagando 15 anos, ele vai se aposentar com salário mínimo, né? Então, ele quer aposentar com um valor maior do que o salário mínimo, aí ele contribui o valor maior até completar a idade, que aí vai ter uma aposentadoria melhor no futuro. Ainda dá tempo você mandar a sua pergunta aqui para nossa produção. Anote aí, 085 99273 4353. Célia, em Itapipoca. Tenho 20 anos de contribuição e 50 anos de idade. Quantos anos ainda falta para eu me aposentar? Eu posso responder essa pergunta, professor Paulo? Pode. Eu já aprendi um bocado de coisa com você. Célia, você já fez o dever de casa no contexto da quantidade de contribuições para o INSS. 5 99273 4353. Célia, em Itapipoca. Tenho 20 anos de contribuição e 50 anos de idade. Quantos anos ainda falta para eu me aposentar? Eu posso responder essa pergunta, professor Paulo? Pode. Eu já aprendi um bocado de coisa com você. Célia, você já fez o dever de casa no contexto da quantidade de contribuições para o INSS. 5 99273 4353. Célia, em Itapipoca. Tenho 20 anos de contribuição e 50 anos de idade. Quantos anos ainda falta para eu me aposentar? Eu posso responder essa pergunta, professor Paulo? Pode. Eu já aprendi um bocado de coisa com você. Célia, você já fez o dever de casa no contexto da quantidade de contribuições para o INSS. 5 99273 4353. Célia, em Itapipoca. Tenho 20 anos de contribuição e 50 anos de idade. Quantos anos ainda falta para eu me aposentar? Eu posso responder essa pergunta, professor Paulo? Pode. Eu já aprendi um bocado de coisa com você.
Célia, você já fez o dever de casa no contexto da quantidade de contribuições para o INSS. 5-99273-4353. Célia, em Itapipoca. Tenho 20 anos de contribuição e 50 anos de idade. Quantos anos ainda está em Aracoiaba? Recebo a pensão por morte. Tenho direito à aposentadoria? Com certeza, se ela contribuir 15 anos, tiver 62 anos de idade, ela vai ter a aposentadoria dela e vai ter a pensão por morte dela também. Lembrando que a partir de 2015, nem todas as pensões são vitalícias. Vai depender se a pensão dela é vitalícia, porque pode ser que cesse numa determinada data por causa da idade da mulher, da esposa, né, ou da companheira, que foi determinado pela Lei 13.135 de 2015. Então, se é vitalício, ela vai se aposentar e vai somar os dois benefícios, tanto e a aposentadoria como a lembra, pensão. professor Paulo Bacelar, qual é a idade que pode deixar essa pensão como vitalícia pro resto da vida? Hoje, 45 anos, mas vai depender da data do óbito, que antes, quando a lei foi editada, Luziano, ele começou a ser considerado vitalício com 44 anos de idade, agora é 45. Por que aumentou? Porque a própria lei deu um gatilho. Caso o IBGE aumente a expectativa de sobrevida e tal, aquela idade da vitaliciedade pode ser aumentada, porque como já aumentou, né, de 44 para 45 em 2019. O último aumento foi em 2019, ainda não aumentou mais. Então, começou em 44, agora já é de 45 anos para ser vitalício. Fátima, em Choró, eu gostaria de saber sobre a comprovação de vida. Minha mãe tem 86 anos de idade, faz 3 anos que ela não realiza a comprovação de vida. Eu não tenho procuração e fui me informar no banco. O rapaz disse que não poderia me informar, só se eu tivesse uma procuração. Aí ela diz, olha a responsabilidade da sua resposta, professor Paulo Bacelar. A Fátima diz... Sou ouvinte número 1 do programa. Ah, olha aí, achamos a número 1, hein? A número 1. Em Choró, é uma cidade que eu ainda não estive, né? Sei onde fica na região, mas ainda não estive ainda em Sorosa. As outras cidades todas eu já estive lá. Lá do Sertão Central. Exato, ali. Eu sei que é indo lá pra Quixadá, né? Naquelas bandas ali. Acho que era distrito eu acho que Choró era distrito de Quixadá. Deu pra mim. Me aguardem aí que um dia eu passo aí, que eu tenho que conhecer todas as cidades. Desde já, Fátima, se prepare para receber o Paulo Bacelar em Choró com café. E a resposta para a mãe dela, professor Paulo Bacelar? Olha, a comprovação de vida é feita quando ela vai no banco, quando ela vota, quando ela faz uma compra, e emite nota fiscal e emite o CPF. Então, essas informações são mandadas para o INSS, então a pessoa não precisa mais ir ao banco ou ao INSS para fazer a prova de vida. Então, fica essa informação aí que não é mais necessário comparecer ao INSS. Final da nossa conversa aqui com o professor Paulo Bacelar. Muitas outras perguntas deixaram de ser respondidas, mas não deixe de encaminhar a sua dúvida aqui para a produção 085-99273-4353. Saudade matada aqui, professor Paulo Bacelar. Estou feliz ao tê-lo mais uma vez aqui no Alerta Geral, nesse compromisso de bem informar os nossos ouvintes. Grande abraço. Obrigado, Luziano. Fiquei muito feliz aí por ter algumas cidades que ainda não tinha visto perguntas. Marco, Bela Cruz, eu acho que eu não me lembro. E dizer que 90% aí das perguntas eu já estive na cidade. Então fico muito feliz de conhecer aí esse Ceará e ter essa resposta. E aí também perguntas do Rio de Janeiro também, sabendo que nosso programa está indo além do Ceará. Então um grande abraço, até o próximo sábado. A você, ouvinte internauta, um bom final de semana.